Amém. Deus é bom. Deus é bom, gente? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Hein, Helena? Deus é bom. Amém. Pela manhã nós compartilhamos aqui uma palavra falando sobre o que é ter vida em abundância. E a gente respondeu essa dúvida, né, pela manhã. E eu disse que ter vida em abundância, ser abundante, é transbordar sobre outras pessoas. Porém, para transbordar, primeiro eu tenho que estar pleno, eu tenho que estar cheio. E para estar cheio, eu preciso me alimentar daquilo que é bom, perfeito e agradável, me alimentar do Senhor. E para viver, e para fazer boas escolhas e escolher um bom alimento, e para que a gente tenha nossas escolhas influenciadas pelo Espírito Santo, nós precisamos saber claramente qual é o nosso propósito aqui, nessa terra. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, amém? Disse que quando Jesus foi assunto aos céus, Ele derramou dons sobre os homens. Isso quer dizer que não é algo que vai ser derramado ainda não, querido. Você é profeta do Senhor e existe um dom derramado sobre a tua vida. Muitas vezes nós não sabemos qual é o dom, mas nós precisamos descobrir esse dom. Porque quando eu sei o dom que Deus derramou sobre a minha vida, quando eu sei o meu propósito nessa vida, eu vou fazer boas escolhas e todas as ofertas que estiver na caminhada, eu vou ter força para dizer não, porque eu tenho um alvo que eu preciso seguir e que eu preciso caminhar em direção a ele. Então, assim, em primeiro lugar, nós precisamos ter um propósito, conhecer qual é o propósito do Senhor na nossa vida. Em segundo lugar, tendo um propósito, esse propósito vai influenciar as nossas escolhas. E a gente faz a boa escolha, a escolha do bom alimento. Palavra de Deus, oração, jejum, buscar a presença dele no secreto, no nosso quarto, no nosso dia a dia. Então, nos alimentando dessas coisas, aí nós vamos ser plenos, nós vamos ser cheios do Espírito Santo como um copo d'água. O copo para transbordar, primeiro ele tem que estar pleno. Tem pessoas que dizem ao Senhor, Senhor, eu quero transbordar na tua presença, mas primeiro tem que ter plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Antes de transbordar, vem a plenitude, vem ser cheio. E nos alimentando corretamente, nós vamos ser cheios. Agora, e logo depois vem a vida abundante. E essa abundância, muita gente pensa que é prosperidade financeira, isso também é abundância. Agora, esse tipo de vida em abundância, que é a vida que Deus tem para mim e para você, abundar, ser abundante, é transbordar sobre outras vidas. É o ir por todo mundo e pregar o Evangelho para toda criatura. Eu creio nesse louvor que a gente acabou de cantar, que nós somos profetas do Senhor para essa geração. Quem crê nessa verdade aí, levanta a mão. Glória a Deus. Ô, gente, vou estar bem alto assim, ó. Isso. Você é profeta. Existe um vale de ossos secos ao nosso redor. Existe uma geração que se perde. Muitas vezes um familiar seu próximo que está perdido, você sabe muito bem disso. Quem sabe um vizinho que está perdido. Nós precisamos transbordar algo de bom sobre a vida de cada um deles. E eu também falei de manhã que cada um de nós só transborda aquilo que a gente tem dentro. É impossível eu transbordar algo que não há em mim. Primeiro eu tenho que ter em mim, para que depois eu possa transbordar sobre outras pessoas. É mais ou menos, como eu falei de manhã, estou fazendo uma revisão aqui, como eu falei de manhã, do Curadas para Curar, um livro que as mulheres leem aqui toda terça-feira. Estavam lendo, né? Estudando às terças-feiras. Primeiro ser curado, para depois ser usado por Deus para curar outra pessoa. Isso é transbordar. Primeiro eu sou pleno, eu sou cheio do Espírito Santo. Depois sim, eu vou conseguir transbordar sobre outras vidas. Então isso é ter vida e vida com abundância. Nós precisamos saber quem nós somos do Senhor. Gênesis 1:26 fala que nós somos imagem e semelhança. Querido, essa é a tua identidade. Se o inimigo tentar dizer coisa diferente disso, não concorde com ele. Creia na palavra de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. Essa é a nossa identidade, não é, Tamires? Essa é a nossa identidade. E com essa identidade firme em nós, nós entendemos qual é o propósito do Senhor para a nossa vida e seguimos adiante. Amém? Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Eu queria então que você abrisse sua Bíblia agora eu começo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, em primeiro lugar, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Nós vamos fazer um passeio pela Bíblia nesse momento. Como pela manhã eu falei sobre o que é ter vida em abundância, e eu aqui fiz um resumão para você, agora à noite eu vou falar sobre 7 atitudes que destroem o plano de Deus para nossas vidas. Ou seja, que nos impedem
de viver essa vida abundante, essa vida com abundância. Todo cristão precisa viver isso. Se nós vivemos aquém dessa realidade, nós não cumprimos aquilo que Deus determinou que a gente viesse a cumprir aqui nessa terra. Nós temos um propósito. Então, 7 coisas. É claro que existem outras, mas eu relacionei 7 atitudes que podem destruir o plano de Deus para nossas vidas e o propósito de Deus para nós. E a primeira coisa está em Mateus 6, 24. Olha comigo lá, por favor. A primeira coisa que pode destruir o plano e o propósito de Deus para nossa vida é um coração dividido. Leia comigo. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Querido, é impossível a gente servir a 2 senhores. Nosso coração é um altar. E esse altar não pode ser dividido. Nós somos adoradores do Senhor e apenas do Senhor. O nosso coração não pode estar dividido com nada e nem com ninguém. Hoje em dia existe, vamos chamar de a idolatria dos últimos tempos. A idolatria antigamente seria uma imagem de escultura. Hoje em dia, a idolatria pode ser uma amizade. A idolatria pode ser um carro. Você pode idolatrar um carro. A idolatria pode ser rede social. O que seria então a idolatria dos tempos atuais? Tudo que a gente coloca na frente de Deus, a gente está idolatrando. A gente está colocando em primeiro lugar. E na verdade, Deus, Ele não tem que ser só o primeiro. Ele tem que ser o único no nosso coração. O único que comanda nosso coração. Ele quer guiar as nossas vidas por veredas tranquilas. Só que às vezes nós passamos por algumas turbulências e a gente não entende, Senhor, por que essa turbulência? Aí a gente vai naquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente desvia um pouco, na verdade o ser humano, ele encontra saídas mais fáceis, ele acha que aquilo é um atalho, na verdade é um desvio. E a gente desviando do caminho, Deus até permite que a gente passe por dificuldade, para que a gente ajuste a nossa vida e volte para o trilho que Ele determinou para nós. Eu me lembro aqui, me lembrei agora do profeta, que Deus falou para ele: vai ter uma grande seca. Só que eu vou te guardar, eu vou te reservar, eu vou te proteger, eu vou te alimentar e vou te dar água. E mandou ele para um morro, para um monte, onde tinha um ribeiro de água e vinham pássaros para ele se alimentar. Ou seja, ele tinha sombra, água fresca, todo mundo passando uma seca, uma fome, uma sede, e ele tinha um alimento em todo o tempo. Só que o que Deus tinha para a vida dele, o propósito que Deus tinha para a vida dele, foi ajustado pelo próprio Deus. Hoje você estava aqui, mas existe uma viúva em Sarepta que tem que ser abençoada pela tua vida. Ele tinha que transbordar, ser abundante sobre a vida dessa viúva. Só que o que Deus precisou fazer para que esse profeta fosse para Sarepta? Ele teve que secar a corrente das águas e não mais mandar as codornizes, alimento para ele. Por quê? Se tivesse sombra e água fresca e alimento ainda, provavelmente ele não iria sair do lugar, porque ele estava numa zona de conforto, estava confortável para ele. Então Deus, para que ele se movimentasse, pode parecer ruim, mas para que ele se movimentasse, Deus fez cessar a água fresca. Deus fez cessar o alimento. E aí então ele teve que ir para Sarepta. Porque o propósito do Senhor agora é que ele, agora bem nutrido e bem alimentado, pleno e cheio, ele se derramasse sobre a vida de outra pessoa. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas, gente. Que a gente se encha da presença dele a ponto de que a gente possa transbordar sobre outras vidas. Na sua escola, na sua faculdade, eu sei que a gente está parado por conta da pandemia, mas na sua vizinhança, na sua casa, nós temos que ser diferentes. Nós temos que influenciar, sermos influenciadores de pessoas e trazer pessoas para o reino de Deus. A nossa responsabilidade é estabelecer o reino de Deus nessa geração, amém? Amém? Só que antes de estabelecer o reino de Deus nessa geração, nós precisamos permitir que Deus estabeleça o reino dele nos nossos corações. Primeiro em mim e depois após mim. Primeiro Deus transforma a nossa vida e nosso coração, para que a partir dessa transformação nós possamos ser agentes de transformação para a vida de outras pessoas. Isso é transbordar. Eu e você
precisamos ter essa vida com abundância, a ponto de transbordar sobre outras pessoas. E a primeira coisa, como eu disse, que pode impedir isso, é ter um coração dividido. Não coloque nada no lugar de Deus. Hoje em dia é muito fácil a gente substituir o tempo do secreto, o tempo de oração, o tempo de leitura bíblica, por um WhatsApp. Você está lá orando e daqui a pouco o celular toca e a gente interrompendo nossa oração por um momento para olhar a mensagem que chegou, vai ter um gente se morreu para mandar mensagem. E a gente para tudo para ver uma mensagem. O mais saudável é desliga o celular. No teu momento de falar com Deus, desliga esse celular. Porque eu estou falando por mim, gente. Só acontece com você ou só comigo? Chega uma mensagem que você logo se dispersa, se distrai. Nós vivemos um tempo de muitas distrações. Nós nos distraímos com tudo. Não é errado a gente ter o celular, não é errado a gente usar a rede social, não é errado a gente ver uma série no Netflix, dependendo do conteúdo da série, claro. Mas não é errado a gente fazer isso. Mas se a gente só faz isso e deixa de colocar Deus em primeiro lugar, nosso coração está dividido. Então a primeira coisa que pode destruir o plano de Deus na minha vida e na sua vida, para que a gente seja abundante no Senhor, é um coração dividido. A segunda coisa, eu queria que você abrisse comigo aí, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas, lá no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 3. Vou fazer o seguinte, Jonas 1, de 1 ao 3. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz ai de mim. Eu vou esperar um pouquinho então. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha, segunda coisa que pode destruir o plano e o propósito de nossa vida é disposição para fazer várias outras coisas, menos para obedecer a direção que Deus está dando para a nossa vida. Deus deu uma direção para Jonas: vai para Nínive, lá você vai ter que pregar contra essa cidade, porque a maldade dela subiu. Só que Jonas foi para o porto lá, foi para o barco, e ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele teve por medo, acredito eu, ele foi para Tarsis. E aí você conhece a história, houve um grande maremoto lá, lançaram sortes, acharam que foi Jonas, viram que foi Jonas, ele mesmo já prontamente falou que ele era o problema, jogaram ele no mar, um grande peixe engoliu ele, e esse peixe levou ele de volta lá para aquele ponto em que ele decidiu errado. Em vez de ir para o lugar que Deus direcionou, ele escolheu, ele fez a sua própria escolha. Gente, o que Deus tem para nós é muito melhor do que nós queremos para a nossa vida. O plano dele é melhor do que o nosso. Tem até um louvor que eu lembrei aqui, não sei se vocês lembram, acho que é Renascer Praise. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque no céu a vontade do Senhor já é boa, perfeita e agradável. Lá é tudo perfeito. E como diz a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu já é feita. E quem vai estabelecer a vontade do Senhor aqui nessa terra somos nós. Estabelecendo o reino dele no nosso coração e estabelecendo o reino dele nessa geração e nessa terra. Então, quando a gente faz uma escolha errada, só que Deus é tão misericordioso, Deus é um Deus de segunda chance, de novos começos, de recomeços. Você vê que no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, Deus falou para que ele se levantasse e fosse para Nínive. Passou um tempo decorrido ali, que eu não sei quanto tempo foi, e no capítulo 3, tudo aconteceu para que ele voltasse no ponto da decisão que ele tomou errada, para que ele decidisse novamente. E se você for no capítulo 3,
tem o mesmo texto falando, levanta-te, vai à grande cidade de mim. Deus falou a mesma coisa depois de um tempo decorrido. Por quê? Deus deu uma nova chance para ele então fazer uma nova e boa escolha. E Deus falou para ele, vai para Nínive. E dessa vez ele obedeceu. Então a segunda coisa que pode destruir os planos e propósitos de Deus para a nossa vida e impedir que a gente viva uma vida com abundância é a gente fazer nossas próprias escolhas em detrimento daquilo que Deus escolheu para a nossa vida. Amém? Terceira coisa, quero que você abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Mateus, Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 23, versículo 25. Terceira coisa que pode impedir ou que pode destruir os propósitos e planos de Deus na nossa vida. Terceira coisa, uma vida de aparências. Leia aí comigo. Mateus, capítulo 23, versículo 25. Diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Pessoas que se preocupam apenas com a aparência e pouco com a essência. Ou você esqueceu que lá em Samuel, Deus diz que Ele olha para dentro de nós, Ele conhece a cada um de nós por dentro. Ele não olha para a nossa aparência, Ele olha mais profundamente. Não que não venhamos a nos preocupar com a aparência, ok, mas isso não deve ser o mais importante na nossa vida. A essência é mais importante. A essência de Deus no nosso coração é de mais importância. E com isso nós precisamos nos preocupar, não somente com a aparência, mas com a essência. Então, a terceira coisa que pode impedir os planos de Deus, os propósitos da nossa vida, é viver de aparência. Sem se preocupar em agradar todo mundo. Gente, é possível isso? A gente agradar todo mundo? Eu, há um tempo atrás, tem pouco tempo que eu estou atualizando o Instagram, né? E antes eu não colocava muita coisa, porque ficava pensando, o que as pessoas vão achar? Estou falando aqui as coisas, sempre tem gente que discorda, gente. Aí o que a gente faz? Vai lá, escreve um comentário maldoso e dá um bloqueio e a vida segue. E quando tem uma pessoa que vai discordar, tem uma série de pessoas que vão apoiar, que vão incentivar, que vão jogar a gente para frente. E a vida vai seguir mesmo, nem todo mundo vai concordar com a gente, não há problema. Que discordem da gente. Agora, colocar palavras de baixo calão no Instagram ali, palavrão, eu excluo mesmo, eu bloqueio mesmo. Se só discordar, beleza, coloco lá, ok, essa é a sua opinião, e eu tenho a minha, beleza, é a vida que segue. Agora, se colocar palavrão, coisa assim, a gente exclui e vamos embora. Então, a terceira coisa é uma vida de aparência. Quarta coisa, Mateus também, versículo 7, versículo 15, ou melhor, capítulo 7, versículo 15, desculpa. A quarta coisa seria uma falsa espiritualidade. Isso é muito sério. Mateus 7, 15 diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Uma falsa espiritualidade. Gente, nós como cristãos precisamos entender o seguinte: não corre óleo ungido nas nossas veias, corre sangue, igual corre na de todo mundo. Isso quer dizer que nós somos humanos e nós erramos muitas das vezes. Então nós precisamos admitir isso. Às vezes a gente chega perto de pessoas e tipo assim, é como se ela nunca errasse. E se você compartilhar uma fraqueza sua, Deus vai pesar a mão. Gente, se Deus pesar a mão, o mundo acaba, a terra muda de posição, entendeu? Deus é misericordioso, Ele conhece o nosso coração. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis. Essa é a primeira orientação de Deus para a nossa vida. Porém, se pecardes, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Não é que Ele está autorizando o pecado, mas pela nossa humanidade. Às vezes nós erramos o alvo. Então não adianta a gente criar uma imagem daquilo que a gente não é. Nós somos seres humanos e erramos muitas vezes. E temos que chegar para o Senhor e falar: Senhor, me perdoa porque eu errei. Me perdoa porque o meu alvo é Cristo. Mas assim como a gente lança o dardo, às vezes a gente erra o alvo, o meu alvo é Cristo. Mas eu errei o alvo mais uma vez. Eu pequei novamente. Ser sincero, mostrar a fragilidade para Ele. E quem sabe até para algumas pessoas qual o problema. Uma falsa espiritualidade
nos desloca, nos desvia daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então essa é a quarta coisa que pode impedir que eu viva uma vida com abundância, é criar uma falsa espiritualidade. Quinta coisa, gente, estou terminando. 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao 13. Abre comigo aí, 1 Samuel lá no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 13. Diz o seguinte: esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Se você continuar lendo esse texto, o texto vai falar que, a partir dali, Deus começou a rejeitar Saul. E disse que ele poderia estabelecer a descendência dele no reino para sempre. Mas porque ele ofertou o holocausto, ele não era um sacerdote. Somente o sacerdote podia ofertar o holocausto. Então, qual é a quinta coisa que pode impedir da gente viver uma vida com abundância? É uma vida guiada por jeitinhos e não por princípios. A palavra de Deus é algo tremendo nas nossas vidas. Tem muitos princípios tremendos aqui que a gente precisa aprender. Só que muitas vezes nós vivemos dando jeitinho em tudo. Saul tentou dar um jeitinho e ele foi rejeitado por Deus por tentar dar um jeitinho. Nós não podemos viver de jeitinho. Nós temos que viver de princípios. Ao ler a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que mostra qual princípio eu posso tirar dessa passagem para a minha vida, para que eu tenha uma vida baseada e pautada nos teus princípios para mim, e não no meu jeitinho. Tem gente que fala jeitinho brasileiro, né? No meu jeitinho, onde tudo acaba em pizza, vamos dizer assim. Não, não tem que ser do nosso jeitinho. A gente não tem que colocar na frente o nosso capricho pessoal, mas a gente precisa colocar na frente a vontade de Deus para a nossa vida. E os princípios do Senhor para cada um de nós. Então essa é a quinta coisa que pode impedir que eu viva uma vida com abundância. É dar jeitinho para tudo. E ter uma vida de jeitinho. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, gente? Amém. Glória a Deus. Sexta coisa. Abre comigo no livro de Esther, no Antigo Testamento também. Esther capítulo 4, versículo 14. Caso eu esteja indo para a passagem muito rápida, essa live ela vai ficar gravada. Você pode lá depois ver de novo, fazer as anotações e buscar a passagem bíblica para você conferir se realmente eu li corretamente aqui. Esther capítulo 4, versículo 14 diz o seguinte: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Isso aqui foi Mardoqueu que falou para Esther, o tio dela. Os judeus estavam passando uma grande dificuldade. E aí ele falou: quem sabe não te levantou, ó Esther, te colocou nessa posição de rainha, para que você usasse essa tua influência para ser a libertadora nesse momento do povo judeu. Agora, se ela não se posicionasse de outro lugar, Deus levantaria o livramento. Então, a sexta coisa é dificuldade em perceber os tempos, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você pode entender também em Eclesiastes 3, né? Que todas as coisas têm um tempo determinado. Tempo de falar, tempo de calar, tempo de cantar, tempo de ficar quieto, tempo de chorar, tempo de rir. Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos identificar quais são os tempos da nossa vida. Então, esse tempo era um tempo de livramento, onde Esther poderia usar da influência dela para libertar o povo. Mas se ela não usasse, outra pessoa seria levantada, porque o propósito de Deus ia se cumprir naquela geração. Então nós precisamos estar atentos a isso, perceber os tempos, aquilo que Deus tem para a nossa vida. No momento certo, Deus é agora que eu tenho que agir, é nesse tempo que eu tenho que falar, ou é nesse tempo que eu tenho que me calar, e essa é a sexta coisa. Sétima e última coisa. Abre comigo aí Isaías 59, 2, por favor. Isaías 59, 2, eu já vou chamando os músicos aqui comigo para já ficar uma rodinha aqui. Isaías 59, versículo 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, qual seria a sétima coisa que pode nos afastar dos planos de Deus e de ter uma vida abundância? Viver em pecado. Perceba que há uma diferença muito grande entre pecar e viver em pecado. São duas coisas diferentes. Assim como é diferente cair na lama e viver na lama, nadar na lama e se alimentar na lama. Como eu disse, na caminhada nós vamos errar. Porque nós somos seres humanos e a nossa humanidade muitas das vezes nos trai. E nós erramos. Isso seria pecado. Agora, viver em pecado, permanecer na lama, é nadar na lama, é estar satisfeito com a lama. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que no nosso coração nós temos uma insatisfação com a lama do pecado. Ainda que a gente erre, caiu, Senhor, pequei contra ti. Tem misericórdia na minha vida. E uma vez que você confessou, meu querido, pecado confessado é pecado perdoado. E ainda que o diabo venha tentar te acusar. Tem um livro que eu já falei até uma vez, do Carlos Anaconda, é um cristão. Hoje ele é um pastor, lá na Argentina. Carlos Anaconda escreveu um livro que eu tinha em espanhol, emprestei e não me devolveram. E o nome do livro em português seria Escuta bem, Satanás. Quando o diabo se levantava para acusar ele de alguma coisa, ele chegava e falava: escuta bem, Satanás. O sangue de Cristo já te libertou, já te purificou de todo pecado. Então a tua acusação não tem mais fundamento sobre a minha vida. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que tenta nos acusar pelos nossos erros. Se você errou, confesse: Senhor, eu errei. E ele vai te dizer: vai, não erre mais. Lute contra essa fraqueza. Todo mundo, todos nós, tem uma área da nossa vida onde o muro é mais baixo, onde a gente tem uma fraqueza. Todo mundo, gente. Todo mundo. Isso inclui primeiro aqui. Perfeição é do Senhor. Ele é o perfeito. E na perfeição dele, nós somos aperfeiçoados dia após dia, até que seja dia pleno, dia perfeito. O Senhor quer nos abençoar. Só que nós precisamos entender que nós somos muito frágeis e dependemos do Espírito Santo. Dependemos em tudo do Espírito Santo. Em tudo. Nós possamos, mesmo que nós venhamos a errar, levantar, nos arrepender, voltar para o caminho e crer que Ele é um Deus de novos começos e crer que Ele é um Deus de uma segunda chance. Ainda que a gente tenha errado durante essa semana em alguma coisa, nesse momento, se você confessar ao Senhor: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, Ele está pronto para me perdoar, está pronto para te perdoar, Ele está pronto para isso. Filhinhos, não pequei, porém se pecares, Ele continua sendo o nosso advogado fiel. O nosso advogado fiel. Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Ele é o nosso advogado fiel. Você pode ficar de pé, por favor, em nome de Jesus? Ele é o nosso advogado fiel. Então, ainda que venhamos a pecar, não permaneça no pecado. Não permaneça. Creia que o perdão dele e a vida de Deus está à nossa disposição. Eu convido nesse momento fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Pai, nós ouvimos aqui 7 atitudes que podem impedir que eu vivencie os teus planos, que eu tenha uma vida com abundância, que é a vida que o Senhor tem para mim. Que eu possa, Deus, estar atento a cada uma dessas atitudes, para que eu venha cometer nenhum desses erros e me afastar da tua vontade. Senhor, me perdoa se em algum momento da minha vida eu errei em alguma coisa. Em algum momento dessa semana mesmo, Pai. Eu sei que nós erramos em muitas coisas. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Transforma meu coração, transforma minha realidade, transforma a minha vida, para que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo, pleno da tua presença. E aí então eu venha transformar, eu venha ser abundante na vida de outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, perdoa o pecado dessa noite, Pai.
Se nós nos arrependemos dos nossos erros, Ele